Vamos lá, família, vamos começar aqui com mais um videozinho aqui, vídeo do Bruno, Bruno Bandeira, canal Bruno Bandeira. Vídeo Jujutsu, né, capítulo de Jujutsu. Agora é oficial, Nobara realmente está viva e volta para derrotar Sukuna. Capítulo, né, 267. Contagem regressiva, né, tipo, era mais 5, agora então é menos 4? Ou é 5 a partir desse agora? Não sei, enfim. Acho que é menos 4 capítulos, provavelmente. Vamos dar uma olhada aqui, né? Tipo, no que vai no capítulo, né? E agora pra reta final, né? Finalizar Jujutsu. Então, tem muita gente que tá triste, tem muita gente que tá comemorando. Simbora então, né? Sem muita enrolação. 3, 2, 1. Play. Me chamaram de louco, mas o que eu previ aconteceu. Nobara Kugisaki, a mulher mais maravilhosa desse mangá, depois da minha esposa, é claro, está viva e, portanto, A tua esposa tá no mangá? o último dedo do Sukuna. O poder da ressonância finalmente atinge a alma do Rei das Maldições no capítulo 267 de Jujutsu Kaisen. Cara, eu admito que isso me pegou muito de surpresa, cara. Mas eu vou comentar melhor quando for mais pra frente. Eu quero ver cada um de vocês que duvidou, que riu da minha cara de Eu duvidei. Eu duvidei. Eu não duvidei, tipo, no sentido de, vou rir da sua cara porque isso é certeza que ela morreu, não. Eu duvidei. Eu duvidei porque tava faltando muito pouco tempo. Eu falei, não é possível que o GG. Mas eu esqueci que ele já fez isso outras vezes. Não de um personagem aparecer, tipo, sem ponto nenhum. Sem apresentar ele, tipo, em outro momento, mas dele dar essa quebra. Ele sempre fez essa quebra. Pô, eu esqueci que o GG faz isso direto. Esse pobre coitado ainda acredita na volta da Nobara. Eu quero ver cada um de vocês pedindo perdão de joelhos aí nos comentários, porque eu venho falando disso Não vou fazer isso, não. há quase um ano nesse canal. Continuei acreditando até o último segundo que isso poderia acontecer. Eu admito que eu até desacreditei. semana passada, quando aquele último dedo apareceu no capítulo anterior, eu falei que essa seria a hora da Nobara aparecer. Foi um fanservice barato aos 45 do segundo tempo, foi, e eu não vou fechar o olho pra isso, mas ousaram duvidar de mim, e agora vocês vão ter Que bom que pelo menos isso é unânime, né? me engolir. Galera, infelizmente eu não consegui ler esse capítulo sem tomar spoiler da volta da Nobara. Assim que eu acordei hoje, já tinha notificação. Nossa, graças a Deus que eu não. Eu não, tipo, eu só soube. Lançou o capítulo. Falei, beleza, vou lá ver. Não lançou. Aí, tipo, estavam falando umas paradas aí, só que, como eu não fico em rede social, né? Pra mim é tranquilo. Aí lançou o capítulo, fui lá ver. Aí eu, caralho, Nobara voltou. Aí eu, tá. Meu celular dizendo que eu tava certo, e aí pronto, meu amigo. Eu fui ler o capítulo já sabendo que a rainha tinha voltado, mas pelo menos eu li o capítulo inteiro com um sorriso no rosto daqui Felicidade. até aqui, galera. Muito obrigado por estar vivendo esse momento aqui com vocês. E eu digo mais, por mim, eu... E por sinal, parei pra pensar nisso agora. Jujutsu, a gente tinha intenção, a gente tinha uma ideia que o Jujutsu ia ter um final trágico, né? Ou tipo, o Itadori, no máximo que ele ia ser o último vivo da equipe, né? A Nobara, até então, né? Até então, pra gente, ela tava morta. Megumi tá, tipo, entre vamos dizer ali, o caminho divino entre o céu e a terra. O Gojo já foi. Falei, porra. Tipo, é só o Yuji que vai sobrar e vai ficar o final trágico pro protagonista. Só o protagonista vivo, né? Mas não. De repente trouxe a Nobara, tem chance do Megumi voltar. Tem chance do Megumi voltar. Então, olha. Eu até tirava o dia de hoje de folga, galera, e nem ia gravar vídeo nenhum, porque eu li só o esse Gojo que acabou pagando com pato. um sentimento de dever cumprido, depois de todos esses meses levantando os argumentos pra defender a volta da Nobara. Mas mesmo assim, né, eu tô aqui pra esfregar esse... Cadê o meu dedo, né? Eu quero esfregar esse dedo aqui na cara de cada um de vocês e dizer que um homem sempre deve perdoar as mentiras de Bruno Bandeira, porque essas mentiras sempre se tornarão verdades um dia. Eu não acredito que vocês estão duvidando da grandeza do mestre Bruno. Vamos falar então do capítulo 267 de Jujutsu Kaisen agora, mas não antes de você martelar o último dedo do Sukuna no botão do like. Se você ainda não for inscrito, meu irmão, não é possível. Se inscreve e ativa o sininho, porque só faltam mais 5 capítulos para o final de Jujutsu Kaisen, contando com esse aqui que saiu essa semana. Peraí. Capítulos para o final de Jujutsu Kaisen.
Peraí. E ativa o sininho, porque só faltam mais 5 É isso mesmo, tava certo. Desculpa, eu tava olhando o negócio aqui, eu não prestei atenção. Tava certo, então. capítulos para o final de Jujutsu É 5 a partir de agora. Kaisen, contando com esse aqui que saiu essa semana. Essa semana, inclusive, né, eu não tava em casa pra cobrir essa notícia, mas eu ainda devo fazer um vídeo falando sobre isso e o que a gente pode esperar pra esses próximos 4 últimos capítulos. E vocês conhecem a grande parceira aqui desse canal, mas dessa vez a Alura tá trazendo uma Com todo o respeito, Brunão. Com todo o respeito do mundo. por tempo limitado. Agora sim, vambora. Vamos lá então. Esse capítulo segue aquela estrutura em que na primeira metade a gente tem toda a explicação do plano dos feiticeiros, com bastante diálogo e um ritmo um pouco mais lento, e só na segunda metade a gente tem a ação de verdade em um ritmo mais acelerado, né? Mas que eu gosto muito porque entrega tudo o que a gente precisa, tanto a parte mais explicativa, devagarzinho pra gente ir aquecendo E mais uma vez, mais um flashback. Mais um flashback. capítulo, para aí sim, na segunda metade, a gente vê a bomba finalmente Só que dessa vez eu achei interessante que dessa vez eles realmente pontuaram melhor esse negócio de isolar o Itadori do plano, né? Tipo, eles estavam cochichando ali sobre o plano, o Itadori viu, mas falou, beleza. Tá bom, não vou falar, irei comentar, tá tudo certo. Mas dessa vez eles mostraram mesmo que, tipo, eles estavam arquitetando alguma coisa separado do Itadori pra não ter chance de acabar vazando pro Sukuna, por causa da situação, enfim. estoura. Pelo menos mostraram agora, né? Tipo, mostraram. Porque antes ele tava participando de todas as estratégias, né? Até então, né? Tipo, tirando alguma outra ali que o Yuta fazia separado, acho que o Itadori tava em todas, né? Mas tudo bem. Tá. Então Mostraram. começamos o capítulo com um flashback do Yuta conversando com o Gojo antes da batalha contra o Sukuna, com eles discutindo sobre o que fazer com o 20º dedo do Sukuna, que realmente estava em posse de Satoru Gojo, e chegando numa conclusão se realmente era possível e vantajoso para o Yuta usar esse último dedo para copiar a técnica amaldiçoada do Sukuna. Yuta explica que talvez ele pudesse de fato copiar a técnica do Sukuna, dando esse último dedo para que a Rika comesse, ou seja, mesmo sendo um objeto amaldiçoado praticamente indestrutível, o Yuta acreditava que a condição para que ele copiasse a técnica do Sukuna ainda assim seria atendida. Porém, o que dificultaria a vida do Yuta é que aquele último dedo representava apenas um 20º da energia do Sukuna, e isso poderia não ser o suficiente para que a sua técnica de cópia analisasse com muita eficácia a técnica do Sukuna. Que por sinal, mano, que nerf, hein? O Yuta recebeu uns belos nerfs, hein? Pra utilizar a técnica dele de cópia. Tipo assim, a habilidade de cópia em si já é roubada. Então o autor, com o passar do tempo, ele foi nerfando o Yuta. Foi lá quando ele exorcizou a Rika, né? Aí depois trouxe de volta, mas com limite de 5 minutos. Aí depois agora com esse limite agora que ele tem que comer uma parte da pessoa, né? Do feiticeiro. E se o feiticeiro regenerar, tipo, depois de um tempo ele vai perder a técnica, vai ficar inútil. Tipo, cara, o cara tem que se virar nos 30 pra conseguir utilizar a técnica dele, mano. Que mostra que ele tem uma boa proeficiência, né, em parte. Mas, caraca, mano. É um nerf atrás do outro. Coitado do Yuta. Ou seja, a técnica de cópia do Yuta não é algo absoluto e tem também as suas nuances. E quanto mais energia ele absorver do seu alvo, mais fácil se torna a compreensão da técnica que foi copiada. Tanto que o próprio Yuta, né, exemplifica nesse capítulo, dizendo que ele mesmo não entende com totalidade a técnica da fala amaldiçoada do Inumaki que ele tem registrada na sua cópia. E o detalhe nessa parte foi a gente ter descoberto que o Yuta chegou a usar o braço do Inumaki pós-arco de Shibuya, né? Eu brinquei. No vídeo anterior eu brinquei. Eu falei, ó, tem um braço do Inumaki aí, né? Só que, tipo... falei que zoeira, né? Porque eu tava falando da técnica do vídeo anterior, ele tá falando sobre ele ter absorvido o Inumaki, né? Tipo, lá no Jujutsu Kaisen Zero, né? Pra aprender a técnica dele. Mas ele utilizou num objeto, né? Não foi ele utilizando mesmo. Depois que ele utilizou, mas foi, no caso, depois que o braço dele já tinha sido cortado, né? Então dá a entender que o Yuta pegou o braço do cara, deu pra Rika, a Rika comeu e aprendeu a técnica. Então copiou, no caso. É que tinha sido arrancado. Falei que sacanagem, mas acertei sem querer, né?
para que a Rika o devorasse e ele adquirisse a técnica da fala amaldiçoada, que ele até chega a usar durante o jogo do abate. Eles ainda explicam que outra condição da técnica de cópia do Yuta é que quando a Rika consome uma parte do corpo do seu alvo, mas depois o alvo da técnica tem essa parte do corpo regenerada com energia reversa, a técnica de cópia perde o seu efeito, ou seja, não teria como o Yuta, por exemplo, arrancar o braço do Gojo ou do Hakari para copiar as suas técnicas e depois pedir para que eles se regenerassem, porque uma vez que eles usam energia reversa para isso, seria esquisito também, né? a técnica de cópia do Yuta perde o seu efeito, né? Uma limitação ali válida também, afinal, é sim uma técnica inata extremamente apelona. E Pois claro é. que aqui GG teve que frear o Yuta de pouquinho em pouquinho. Deixou ele, tipo assim, teve que frear a Rika, né? Porque ele deixou a Rika um pouco exagerada. Depois ele foi lá e foi freando o Yuta de pouquinho em pouquinho. Depois foi calibrando ele botou outro nerfzinho ali. Mas ainda continua sendo roubado, não tem pra onde correr. E entra a seguinte questão: se a Rika realmente precisa consumir uma parte do corpo do seu alvo, então como o Yuta foi capaz de copiar a fala amaldiçoada do Inumaki lá no filme Zero? Para responder a isso, nos últimos vídeos eu até teorizei que só pela Rika ter absorvido o corpo do Inumaki para transportar para outro lugar lá durante o... Cara, pode ser também que tem alguma coisa a ver com a Rika verdadeira, né? Tipo, sei lá, ele conseguiu copiar mas não copiou a totalidade da técnica e conseguiu colocar numa ferramenta, né? Tipo, como foi o... É megafone? Eu esqueci. O negócio que eu esqueci o nome, enfim. Ele colocou a técnica e, tipo, no momento que ele utilizou, se desfez, né? Porque ele não tinha compreensão total da técnica, né? Então, pode ser também. Tipo, tem como jogar pra esse lado. É porque vai ficar no interpretativo até o GG explicar mesmo. Mas só que... tem mais 5 capítulos, ele não vai explicar esse pequeno detalhe agora, né? Só se ele for explicar, tipo lá, em... sei lá, um livro pra... depois ele explica, tipo, numa parte separada, né? Pode explicar isso depois. o filme Zero, Igual o Oda faz também, tipo, outros autores fazem, ele pode fazer isso também. isso já teria sido o suficiente para que a sua fala amaldiçoada tivesse sido copiada pelo Yuta. Ainda é uma resposta válida, mas esse capítulo parece responder isso de uma outra forma, quando o Yuta diz que, mesmo quando a Rika não pode consumir uma parte do seu alvo, ainda é possível copiar a técnica de alguém, então é isso mesmo. realizando um voto para limitar a quantidade de vezes que tá. se pode usar a técnica que foi copiada. Nossa, eu esqueci disso completamente, cara. Tá, só relevem tudo que eu falei agora. Ou seja, talvez essa explicação tenha sido dada, quem sabe, para justificar o Yuta ter conseguido copiar a fala amaldiçoada do Inumaki lá no filme Zero. Fiquei tão impressionado com a volta da Nobara que eu acabei esquecendo desse detalhe. Eu fiquei mais impressionado com a parada deles terem realmente demonstrado o Itadori no meio do plano, aí depois eles discutindo, sem falar pro Itadori, do que essa parte que é realmente relevante, cara. Mesmo que a Rika não tivesse consumido nenhuma parte do corpo do Inumaki. Então talvez o Yuta tenha realizado um voto para que ele fosse capaz de copiar a fala amaldiçoada apenas uma única vez com aquele megafone que ele usa no filme, e talvez o mero contato da Rika com o corpo do Inumaki durante aquele filme, naquela circunstância, já tenha sido suficiente para que ela pudesse registrar a técnica da fala amaldiçoada daquela vez. E agora, durante essa última saga, lá durante o jogo do abate, o Yuta só foi capaz de usar a fala amaldiçoada novamente, pelo que foi explicado nesse capítulo, com o braço arrancado do Inumaki tendo sido usado para ser consumido pela Rika, já que eles não conseguiriam Pode ser que tenha alguma coisa a ver com a Rika verdadeira? Pode ser, mas a gente vai continuar assim mesmo. colocar o braço de volta no Inumaki de qualquer jeito, então pelo menos o braço serviu de alguma coisa. Ou ainda, né, talvez esse lance do Yuta ter conseguido copiar a fala amaldiçoada do Inumaki agora durante o jogo do abate e também lá durante o filme Zero, talvez a diferença também envolva a própria natureza da Rika, que no passado era a Rika original, consequentemente mais poderosa e possivelmente com outros atributos também, o que por si só talvez já poderia justificar ali uma certa diferença, né, na aplicabilidade de como o Yuta conseguiu copiar a fala amaldiçoada em cada uma das circunstâncias. Então não relevem tudo que eu falei. Ainda tenho essa aspa aí, vambora.
Enfim, galera, tudo isso são informações novas que os feiticeiros eles discutem para chegar numa conclusão se era vantajoso ou não o Yuta usar aquele último dedo do Sukuna para copiar a sua técnica. Resumindo, o Yuta, né, ele até conclui que seria possível, mas que ele teria um entendimento muito pequeno da técnica por consumir apenas um único dedo, que representava, né, apenas 1/20 da sua energia. Então eles decidem optar por outra estratégia, que foi usar a técnica do Sukuna que havia sido gravada no corpo do Itadori. Mesmo que o Itadori ainda não tivesse manifestado essa técnica até aquele momento, o próprio Gojo alertou que isso viria a acontecer ao longo do tempo lá no começo do mangá e, pelo visto, ele mesmo atestou com os 6 olhos que isso havia acontecido nesse último mês. A gente, no caso, a gente tem essa confirmação, porém fica meio esquisito, tipo, eles não falaram com o Itadori da técnica pra não deixar... E parece que não comentaram com o Itadori sobre a técnica do corte, né, pra ele não ficar ansioso ou algo do tipo. Mas mesmo assim eles arrancaram o dedo dele e falou: Itadori, me dá o seu dedo aí rapidão. Pra quê? Ele só me dá rapidão. Depois a gente conversa. Não regenera essa merda, tá? Não regenera essa merda, faz parte do plano. Durante o treinamento, ou seja, aquele segundo dedo que estava faltando na mão do Itadori lá no capítulo passado que eu falei para vocês prestarem atenção, era na verdade o dedo que foi usado para que o Yuta pudesse copiar, né, fazendo a Rika devorar aquele dedo e com isso o Yuta pudesse copiar a técnica de cortes do Sukuna através do Itadori e fazer ele pensar que o seu último dedo já havia sido consumido pelo próprio Yuta. Dessa forma, o Sukuna seria induzido a pensar que ele não precisava mais se preocupar com a existência daquele último dedo e seria assim pego desprevenido. Os feiticeiros até decidem... Cara, eu falei isso nos capítulos anteriores, eu não lembro qual foi. Acho que foi no capítulo do... Acho que foi no próprio capítulo do Yuta tava lutando contra o Sukuna no corpo do Gojo, que eu falei que o Yuta tinha sido um dos principais, se não o principal fator, depois do Gojo, obviamente, pra derrota do Sukuna, porque, meu amigo, cara, o que o Yuta fez foi sacanagem. Tipo, seja os planos em participação com todo mundo ali, os planos separados, os planos pessoais que ele criou também, até mesmo, tipo, enganar o Sukuna, que ele fez mais de uma vez no meio do combate. Então, caraca, mano, o Yuta foi gigante. Esconder isso do Itadori, já que tem chance do cara ter morrido ainda, tem essa. Que além de tudo isso, também existe um fenômeno chamado de ressonância, em que, pelas almas do Itadori e do Sukuna terem se fundido por um tempo, o Sukuna poderia acessar as memórias do Itadori ainda hoje, muito parecido com a relação do Voldemort com Harry Potter, né, pra quem assistiu os filmes. Particularmente uma estratégia muito bem pensada, mas vale alguns questionamentos aqui. Primeiro, eu me pergunto se realmente faria alguma diferença ou não o Sukuna saber que o seu último dedo ainda estava com os feiticeiros. Tipo, não é como se o Sukuna ele fosse largar todo mundo lá no meio do campo de batalha e sair correndo desesperadamente atrás do último dedo, sabe? Eu particularmente... Não, mas até que, tipo assim, de certa parte faz sentido, porque ele tendo ciência que eles estão com o último dedo, né? Ou no caso que eles vão fazer algo, ele consegue projetar um plano pra criar uma contramedida. Já, tipo assim, como eles criaram essa situação onde ele não sabe onde está o dedo. Aí, tipo, dá a entender que o Yuta pegou o dedo e deu pra Rika comer pra copiar a técnica. Ele já cria essa certeza na cabeça dele. O que foi o que acabou custando pra ele futuramente, né? Tipo, de mandarem o... Mandaram fake. E aí o Sukuna entendeu depois, ele falou, eita, prela, acho que deu ruim. Aí veio a Nobara e aí, pum, pronto, pô. Tipo, meio que pra induzir ele ao erro. Faz sentido. Eu particularmente não vejo ele fazendo isso, né? Tanto que o próprio Sukuna, quando ele descobre, quando ele na verdade supõe que o seu último dedo estava em posse do Gojo, ele fala, ah, tudo bem, eu vou dar um jeito aqui de conseguir repor a energia que aquele dedo possui através daquele crânio, né, do seu corpo original que ele conseguiu ter acesso. Então ele meio que cagou pra esse dedo. Então por que os feiticeiros eles se preocuparam com isso? Mas tudo bem, isso foi pra esconder o fato que eles têm, pelo menos, alguma maneira de ter uma carta na manga, né? Mas tudo bem, vamos seguir. Foi uma perspectiva do Sukuna e talvez os feiticeiros, na perspectiva deles, tivessem medo que isso pudesse acontecer. Pode ser Agora, também. uma outra coisa, sobre a necessidade de esconder todo esse plano do Itadori.
Galera, eu posso estar enganado, mas eu não lembro de nenhuma vez em que o Sukuna tenha lido as memórias do Itadori depois da separação dos corpos, né, um mês atrás. Ou se existiu algum outro exemplo que justifique essa necessidade de esconder o plano do Itadori, né? Na dúvida, parceiro, na dúvida, só esconde, porque se acabar deixando pra sorte, pode dar merda. Então, né, tipo, melhor, tipo, se prevenir do que remediar, né? Me corrijam nos comentários se tiver algum exemplo que sustente isso, então vou deixar em aberto. E a terceira pergunta, como o Sukuna não sentiu a presença do último dedo? No databook de Jujutsu é explicado que quando um dedo do Sukuna não está selado, ele pode sentir se o dedo está próximo ou não e até sentir o que está acontecendo ao redor do seu dedo. Pode ser que aquele lugar onde eles estejam seja tipo um ambiente totalmente fechado com selos, né? Não? Pode ser. Tipo, o GG pode explicar na próxima. Ele só deixou em aberto pra aparecer a Nobara. O importante até então foi a Nobara, tá ligado? Agora ali, depois ele pode explicar, mas ou deixar em aberto também, tanto faz. Vambora. Ou seja, faria Mas dá a entender que era um lugar fechado ali onde, tipo, o Sukuna não perceberia, tipo, onde estaria o dedo dele. Mas tudo bem, vamos seguir. o Sukuna saber da movimentação dos feiticeiros enquanto o seu último dedo foi sendo ali passado de mão em mão por eles, né? E preparado toda aquela estratégia. Mas o que sabemos também é que quando um objeto amaldiçoado como o dedo do Sukuna permanece selado, então não existe quase nada que o Sukuna possa conseguir de informação. Por isso então que todo aquele monte, né, de corda que vimos, né, cordas e fios que vimos no capítulo passado e nesse capítulo, talvez sirva como um selo para que o Sukuna não soubesse o que estava acontecendo ao seu redor. Ou se bobear, galera, né, talvez o Sukuna ele só possa ter alguma noção dos arredores do seu dedo quando ele está próximo. Mas enfim, né, isso tem como o autor explicar no próximo capítulo, caso ele queira. Resumindo então, a estratégia... Ou não, né? Estamos falando de Gekutami. A estratégia adotada pelos feiticeiros foi o Yuta não copiar a técnica do Sukuna através desse último dedo, mas sim copiar a técnica do Sukuna através do corpo do Itadori e usar o último dedo do Sukuna para um outro fim ainda mais vantajoso, que foi a rainha, a deusa, o terror dos hereges, chamada Nobara Kugisaki. Eu admito que eu fui descrente. Eu não botei minhas fichas que ela ia voltar, ainda mais, né, faltando pouco capítulo. Eu falei, cara, se for pra voltar, é agora. Mas eu não acho que vai voltar agora. E ela voltou, velho. Cara, o tanto de fanart fake que saiu da Nobara dos últimos meses não tá escrito e foi uma melhor do que a outra, galera. E o mais incrível e bizarro dessa história é que o autor parece que literalmente copiou o design desse monte de fanart. Copiou e exagerou, né? Porque, porra, tipo, não tinha pra onde correr. Era a Nobara com... Parecia o quê? A Nobara com olho de vidro, com uma cicatriz? Mais fácil tacar um tapa-olho, que é mais fácil de desenhar também. Desenhando a Nobara até com um tapa-olho nesse capítulo, praticamente comprovando que isso tudo foi tudo pelo bem do fanservice. Eu aposto que o autor viu, né, um monte de gente xingando o final de Boku no Hero e pensou, tá maluco, meu amigo? Eu não quero passar por isso não, é melhor eu dar... Cara, não acho que seja só puro fanservice. Porque ele nunca confirmou a morte dela, né? É só que, tipo assim, só pelo fato dele nunca ter confirmado a morte, não significa que ele confirmou que ela estava viva. Então, até dado momento, né, a gente estava ela como morta. Aí teve a informação que ele entregou lá, tipo, no evento que rolou recente, que ele falou que ela estava, entre aspas, morta, né? Que ele não confirmou. Só que a galera interpretou isso como uma confirmação. Aí no capítulo recente que foi... O capítulo anterior, né? Foi o capítulo anterior. Não, acho que foi o 65. Acho que foi o 265. Que teve o... Dentro do domínio do Itadori. Acho que foi isso mesmo. Tipo, dentro do domínio inato. Alguma coisa assim. Que teve lá, tipo, todas as pessoas que o Itadori conheceu e faleceu, né? E tava a Nobara ali no meio. Falou, beleza, certeza. A Nobara foi de F. Entendeu? Só que aí que tá o ponto. Nem o Itadori sabia, tipo, da situação da Nobara, tá ligado? Ele tava totalmente desligado. Tanto que quando ele percebe que é a Nobara, tá ligado? A técnica dela, ele chora de felicidade, pô. Sorrisão do garoto, pô. Isso aí foi lindo. Mas confirmado no mangá não tinha confirmação nenhuma. O autor falou ali, uma coisa ali. A galera levou como verdade e tomou-lhe um plot twist, pô. Pelo menos um pouco do que o povo quer, mesmo e pronto, que assim eles não me enchem tanto o saco, né? E aqui eu preciso lembrar da galera,
mas a morte dela já tinha sido confirmada quando o Itadori perguntou sobre ela pro Megumi e ele ficou em silêncio. Ah, mas a morte dela foi confirmada quando o último dedo foi consumido pelo Yuta. Ah, mas a morte dela foi confirmada quando ela aparece no mangá sendo lembrada pelo Itadori nos capítulos anteriores. Ah, mas a morte Para com isso, Bruno. Pô, dela foi confirmada pelo autor numa entrevista. E eu sempre dizia: calma, galera, realmente faz sentido, mas calma. A reação do Megumi não crava exatamente que ela morreu. Talvez ela só continue em estado crítico, mas ainda esteja viva. Calma, galera, o último dedo pode ter sido consumido pela Rika, mas é um objeto amaldiçoado indestrutível e pode ter sido expelido depois e ainda ser usado pela Nobara. No fim, foi outra coisa que aconteceu, mas enfim, né? Calma, galera, a Nobara apareceu como morta no mangá só na perspectiva do Itadori, quando ele lembra das pessoas que morreram ao redor dele. Exato. Calma, galera, o autor confirmou em entrevista só porque aquele era o senso comum até então. Tem que esperar o mangá. E toda semana era um chorume nos comentários, rindo da minha... tipo assim, ele não precisava confirmar nada, tá ligado? Mas, tipo assim, ele confirmar, ele basicamente tira ele tira em parte aquela galera que acreditava que ela ia voltar. E se ele não fala, aquele pessoal que tem a teoria, que tinha a teoria que ela ia voltar, ia ter mais força, porque não seria a confirmação. Mas como ele confirmou, né? Como ele confirmou que ela estava morta, isso meio que perdeu muitas forças. E depois que ela volta, a galera já tá no fervo agora. Tá no fervo. Pegou todo mundo desprevenido. Todo mundo, até quem esperava pegou desprevenido, pô. Cara, e o... Porque, tipo assim, mesmo sendo uma coisa que parecia, tipo, ó, é a melhor chance pra Nobara aparecer. Só que ainda assim fica aquela pulga atrás da orelha, porque a gente sabe que Shincheku também é um canalha. Então, fica aquela pulguinha atrás da orelha. Aí, quando ela realmente aparece, todo mundo pula de alegria, pô. Todo mundo, até quem não gostou, pula de alegria, pô. que eu falei e já vinha falando pra vocês que a resposta definitiva só viria de fato no mangá, no momento em que o Megumi fosse salvo pelo Itadori. Quando isso acontecesse, esse sim seria o momento perfeito da Nobara voltar para que a gente tivesse o retorno do time 7 enfrentando o Sukuna nessa reta final. É foda. E o que aconteceu? Capítulo passado, o Megumi deu sinal de vida ali, né, atrapalhando o Sukuna e Pô, seria maneiro isso aqui, ó. Essa fanart aqui, seria maneiro, tipo, o Megumi lutando com ele com a técnica das 10 sombras, o Itadori usando manipulação de sangue assim, ó. Tipo, melhor que o Choso, talvez. Porque não precisaria usar convergência sem concentrar na palma da mão. Pô, seria da hora, mano. Aconteceu, capítulo passado, o Megumi deu sinal de vida ali, né, atrapalhando o Sukuna e terminou com o último dedo dele aparecendo e eu falei, cara, agora o autor tem o prego e o martelo na mão e ele tá deixando, sim, a gente sonhar. Tudo bem, eu ainda queria uma página épica onde os três aparecessem juntos, né? Mesmo que em quadros separados, já que a Nobara tá, sabe-se lá agora onde, né? Mas se esse capítulo tivesse terminado com uma página épica dos três juntos, puta que pariu, ia ser épica, hein? O Itadori ali de frente para o Sukuna, o Megumi também ali no quadro do lado, ali, o Itadori no meio, o Megumi do lado ali, ó, lá das sombras ali, ó, sei lá, fazendo alguma pose, puxando o pé do Sukuna, e a Nobara ali no terceiro quadro, meu amigo, só ali martelando o dedo do Sukuna. Cara, o quão épico isso seria. Vai que acontece o capítulo que vem. É isso que eu comentar, vai que acontece, pode acontecer. Mas, tipo assim, eu acho que é melhor dessa maneira, porque senão ficaria meio exagerado. Porque, tipo, já tem gente falando que tá forçado a parada da Nobara aparecer. Eu mesmo achei um pouco quando eu vi, tá ligado? Tipo assim, eu não achei ela aparecer ruim. Eu acho o momento que ela apareceu meio, tipo, não parecia muito necessário ela aparecer agora. Tipo, aí falou que colocou o Sukuna pra expandir um domínio, pra Nobara aparecer pra salvar o Itadori, pra depois o Itadori cacetar o Sukuna. Tipo, esse foi o contexto pra Nobara entrar em cena. Só que, tipo, seria bem provável dele só não... O Itadori, tipo, sei lá, dar uma cacetada, dar um Black Flash nele, ele perdeu, sei lá, tipo, a concentração ali, tomar um corte que corta a alma, né? Um desmantelar e corta a alma. Dá pra criar um contexto ali pro Itadori não precisar na Nobara, né? Necessariamente. Mas, cara, tipo, GG já fez isso o mangá dele inteiro. O que ele fez com a Nobara agora, ele fez com vários outros personagens. Seja, tipo, a apresentação ou a morte de personagem, né? Não precisa nem falar do Gojo, né? Ele só simplesmente falou, num capítulo ele tava em cima, no outro capítulo ele virou 2. Então, porra,
essa quebra ele sempre fez. Também é possível. E outra coisa, teve gente que não gostou, dizendo que isso foi só um fanservice barato aos 45 do segundo tempo, e eu vou dizer que eu concordo em partes com isso sim. Eu detestei, né, esse mistério do autor ter desaparecido completamente com o corpo da Nobara e nunca mais ter dado notícias sobre isso. Inclusive, né, ele fez a mesma coisa com o Aoi todo, quando ele sumiu. Desapareceu por completo depois da luta dele contra o Mahito lá em Shibuya e só brotou aleatoriamente agora contra o Sukuna. Então eu queria ter visto o autor trabalhar melhor o que aconteceu com o corpo da Nobara após o arco de Shibuya. Exatamente. Mas como eu falei, ele fez a mesma coisa com outros personagens. O Gojo é o melhor exemplo disso. Ele fez exatamente a mesma coisa. Então pode ser que nesses próximos capítulos aí, ele fale da situação da Nobara, tipo, como é que ela estava. E como o Itadori nem quase ninguém sabia direito da situação dela, né? Ainda precisa explicar como é que ela se curou do dano do Mahito. Porque, tipo assim, o olho, beleza, o olho explodiu. Agora, o dano na alma, como é que ela conseguiu se recuperar disso? Isso é uma parada que ele tem que explicar. Isso é algo que talvez ele precise explicar. Ou não, né, também. Então, foda-se, né? Faltando 5 capítulos, ele fala, foda-se. Só quero escrever do meu jeito. Shibuya, para onde o corpo realmente foi levado, que tipo de tratamento ela recebeu, né, como o corpo dela foi transportado, sei lá, cara, saber de alguma coisa, o paradeiro, o andamento do corpo, mas não, ele preferiu fazer o suspense barato, esquecer só pra fazer esse choque agora. Então, e deu certo, tá? E deu certo. Eu preferia isso ao invés de só ele ter revelado assim tão de repente, a ponto de até, não sei se vocês vão concordar comigo, eu acho que muita gente vai concordar, a ponto de até da volta dela parecer um meme proposital do autor, sabe? Com ela até dizendo aquelas frases de efeito nesse capítulo, sabe? Tipo aquela expressão, yeah! Então sim, ficou muito parecido, parecendo muito pegadinha do malandro essa revelação. Agora, outra coisa aqui. Parece que é feito com sacanagem? Parece mesmo. Mas eu acho que foi feito. Mas ele já fez isso várias vezes, por isso que é o foda, mano. Não tem como, tipo assim, vai reclamar que ele fez com a Nobara, sendo que ele fez com outros personagens, mano. Ele já fez várias vezes. Também Esse foi que é o dito pica. nesse capítulo que a Nobara havia acordado fazia apenas 30 Isso que é pica também, o contexto também. Mas eu já falei do contexto, né? Tipo, porque meu problema é o contexto, mas vamos seguir. minutos, e teve gente implicando com isso, né, como se o Yuta tivesse apostado que a Nobara iria acordar para que esse plano desse certo, mas não, galera. O Yuta, ele só apostou que ele conseguiria copiar a técnica do Sukuna através do Itadori. E aí, meu querido? O plano do dedo do Sukuna ser martelado pela Nobara só surgiu provavelmente depois que ela acordou. Mais uma coisa, o Yuta, ele só apostou no Itadori. Mas de qualquer forma, a única participação Só que meio que indiretamente acabou deixando a Nobara ali, né? Então, tipo, o Yuta pega um pouquinho de parcela da vitória por parte da Nobara também. para a Nobara nessa reta final seria ela aparecer martelando o último dedo do Sukuna, assim como aconteceu. Não teria, galera, o Ih, tomou spoiler, querido. que a Nobara fazer no campo de batalha contra o Sukuna, a não ser martelar o dedo dele lá da puta que pariu. Então o autor entregou o que era pra entregar e o que era o suficiente que a personagem poderia entregar, e ainda fez exatamente, né, o que eu também cheguei a usar como argumento pra construção desse momento, que foi o Itadori enfrentando o Sukuna sozinho e de repente o Sukuna levando um dano na alma com a técnica da Nobara e o Itadori percebendo que não estava sozinho nessa, exatamente como foi na luta contra o Mahito em Shibuya, em que isso também acontece e o Itadori percebe que a Nobara estava viva em outro canto da estação. Então esses dois momentos fazem um paralelo muito bonito com a Nobara surgindo novamente para motivar o Itadori. Mas para a técnica da Nobara funcionar no Sukuna, ela precisaria causar dano no dedo do Sukuna. Já falaram que criam um voto vinculativo pra não causar dano no objeto. Não precisa ficar chorando. A galera tá chorando, tá criando muita desculpa. Só que o dedo é indestrutível, então não teria como o dano ser transferido para a alma do Sukuna. Onde foi dito isso? Onde foi dito isso no mangá? Tudo bem que a Nobara já pode ter martelado e causado dano nos pedaços de maldições, né, de espíritos amaldiçoados que ela martelou, mas nunca foi dito que isso era uma condição para que o dano fosse transferido para o alvo principal. Então só o contato do boneco de palha com o dedo do Sukuna já foi o suficiente para o dano ser transferido para a alma do Sukuna. E outra coisa, mas a Nobara não é forte o suficiente para causar dano no Sukuna. Meu irmão,
a técnica da Nobara atinge direto na alma do inimigo, que era exatamente o que o Itadori estava Moleque, o Bruno tá revoltado. fazendo para porretar o Sukuna e causar ainda mais dano do que um soco normal. Então sim, a técnica da Nobara sempre teve chance de causar dano no Sukuna, mesmo que não o suficiente, né? Óbvio, para que ele viesse a ser morto só com isso. E ainda mais ele nerfado agora, tá ligado? Todo dodói. Perfeito, momento perfeito. Então, durante o capítulo, no instante em que o Sukuna estava prestes a ativar a sua expansão de domínio capítulo passado, né? A Nobara foi O tanto de gente que reclamaram desse último capítulo é brincadeira. Pois é, né, cara? A galera nunca fica satisfeita, na moral, velho. lá e martelou Hoje a vai alma voltar? do Sukuna, Não. desestabilizando o rei e fazendo Pode ser que pode. Não sei. com que o acerto garantido da expansão de domínio do Itadori surtisse efeito, que foi basicamente, né, uma série de cortes em cima do Sukuna, assim como o acerto garantido da expansão do próprio Sukuna. E no fim, com o Itadori finalizando o Sukuna com um flash negro no bucho. E o Pô, mas na moral, o soco divergente que ele deu no Sukuna, deu no queixo assim, ó, pum, tomou uma soquinho, deixou ele desnorteado. Pra tomar-lhe uma explosão de um fulgor negro na boca do estômago foi sacanagem, moleque. O Itadori foi, ó, maravilhoso. E o capítulo termina com uma nota do editor anunciando que esse é o fim de uma era para uma longa batalha, o que pode indicar que o Sukuna tenha sido finalmente derrotado de uma vez por todas nesse capítulo. Mas fiquem ligados no canal que nos próximos dias eu ainda vou soltar um vídeo falando mais sobre o que eu acho que pode vir a acontecer nesses próximos 4 últimos capítulos, beleza? E hoje é só alegria, galera. Como sempre, eu quero ler as teorias de vocês aí nos comentários. Você que duvidou de mim, vá tomar no seu cu. Caraca, Brunão, calma, pô. Mano, eu acho que ele leu muito comentário, mano. Ele leu muito comentário da galera xingando, velho. Lembrando que o link da Ai, Lura, mané. cara, agora ficou feio, né? O link da Lura vai estar no comentário fixado e na descrição desse vídeo. E caso você tenha Ai, perdido, cara. semana passada saiu Essa um vídeo foi falando pessoal, sobre tá? a revelação do autor de Jujutsu sobre os pais de Satoru Gojo. Esse vídeo vai aparecer agora na tela pra você ir lá assistir, né? Agora aparecer um pouco mais polido e educado, né? Pra não ficar feio. Beleza? Até a próxima. Tchau. Cara, família de teoria uma hora certa. Pois é, né, cara? Pois é. Tá aí, família, esse foi o vídeo. Nobara finalmente está entre nós. A maneira que o autor mostrou ela, no caso apresentou ela, foi tipo, pareceu fanservice? Parece fanservice? É fanservice? Então, sim, tá, parece muito fanservice, não vou mentir, tá ligado? Mas não é como se ele não tivesse feito isso com outros personagens, tipo, seja na própria morte do Gojo, tá ligado? Seja com a... qual é mesmo? Com o Kenjaku, pô, o Yuta também no corpo do Gojo também, tipo, puta quebra de expectativa, né? Entre outras coisas, então, tipo assim, ele sempre tem essas quebras, não tem como dizer que ele não faz umas coisas como essa, então, beleza. Agora, a luta vai finalizar, de verdade mesmo, ou o autor vai meter o louco, vai meter uma simulação no final e vai querer, tipo, meter um final, tipo, tudo deu errado, tá ligado? Tipo, tá tudo dando certo nos 45, aí tudo dá errado. Pode ser, também, pode ser. Não acho que a simulação vai acontecer agora que o Sukuna vai ser derrotado, mas eu acho que agora é só ir pro abraço agora, só ir pro abraço. Dá mais uns soquinhos assim no Sukuna pra ele cuspir o resto dos dedos, trazer o Megumi de volta e correr pro abraço, parceiro. É isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do capítulo. Aproveita e se inscreve e compartilha, né? Tipo, entre outras coisas, né? Deixa o like, né? Obviamente. Comenta o que vocês acharam do capítulo novamente e me segue na roxinha, onde eu faço minhas lives acompanhando os animes da temporada, incluindo vendo esses vídeos aqui, então caso vocês queiram participar, o link tá aqui embaixo. Live a partir das 4 da tarde. E é isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Até daqui a pouco e me despeço. Fui!